Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que a alegria do Senhor possa invadir a sua casa. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então levante e louve o nosso Deus, porque em todo tempo devemos adorá-lo e bendizê-lo. E as misericórdias do Senhor, mais um domingo, alcançou a sua casa, a sua família. Louvemos a nosso Deus. Aleluia. Ao Senhor com alegria, e que nessa manhã eu e você possamos dizer: Senhor, nos dá um coração segundo o seu coração, que o Senhor possa achar graça em nós, que o Senhor possa sondar os nossos corações com a tua palavra. A palavra de Deus, ela é vida, é verdade, porque o nosso Deus não é um homem para que possa mentir. Então, glória a Deus por isso, porque Ele sonda os nossos corações e conhece as nossas intenções. E a palavra de Deus ainda nos diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que você possa estar adorando ao seu Deus de todo o seu coração e clamando a Ele, dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Aleluia.
olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. dá-me um Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Coração disposto a obedecer, obedecer, cumprir cumprir todo todo o teu o teu querer. É isso que você quer? É isso que você busca? Deixa Deus entrar na sua vida, que Ele vai te dar um novo coração. Vai dar um coração que ama, um coração que caminha com Ele a todo instante. Meu querido, Deus ama eu e você. Nós somos a IBAG, uma igreja que não quer atrapalhar o que Deus está fazendo na minha vida e na sua. E essa realidade é algo que nós estamos proclamando para a honra e glória de Deus. O coração de Deus diz que Ele nos amou primeiro, e é por isso que eu e você aprendemos a amar ao Senhor. Então eu quero convidar você agora para, na sua casa, onde você está, nós buscarmos ao Senhor e colocarmos diante dele o nosso coração, para que Deus possa trabalhar de forma muito especial no meu coração e no seu. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos e te engrandecemos por todas as bênçãos, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua casa,
pelo privilégio de ouvir sobre Ti, pelo privilégio de poder usar as nossas vidas para que outras pessoas conheçam sobre Ti. Visita os nossos lares, Pai, e nos dá o entendimento que vem dos céus da Tua palavra. Nos permite, pelo Teu Espírito, compreender as profundezas do Teu querer, as profundezas do que deixaste para nós, os mistérios escondidos na Tua palavra, que vêm de encontro ao nosso coração de uma forma totalmente distinta, Pai. Usa-nos, perdoa-nos, guarda-nos na Tua santa presença, visita os nossos lares. Nós Te suplicamos que nós e nossa família possamos adorar-Te de toda a forma possível diante do Senhor. Que o nosso louvor chegue ao Teu trono como um cheiro suave, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez ouvindo sobre Ti, falando das Tuas maravilhas. Guarda cada um que nos ouve, cada um que está conosco neste momento, Pai. Visita cada lar e que eles sejam ricamente abençoados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que antes mesmo de pedirmos, o Senhor já adentrou nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, para que esta manhã seja uma manhã de bênçãos, para que nós possamos cada vez mais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade que tens para conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Amém. Você pode dizer mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu? Vamos juntos? Vamos lá? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Amém. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, muito obrigado, porque estamos reunidos mais uma manhã de domingo para celebrarmos ao Senhor. Muito obrigado, porque temos experimentado o Seu prover. Temos experimentado, ó Deus, a nossa despensa cheia. Temos experimentado, Senhor, a Sua provisão quando há escassez. E nós Te agradecemos e Te exaltamos. Sim, Senhor, Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Eu quero Te pedir uma bênção muito especial para os nossos amigos que estão fazendo esse momento de adoração através dos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa dar uma porção dobrada para essas casas, para essas famílias. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez acordamos e podemos celebrar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei.
Graça e paz, que domingo abençoado, você já adorou, você já louvou a Jesus, e agora é a hora de nós recebermos a palavra de Deus. Queridos, é um prazer, uma honra para nós estarmos aqui como igreja, reunidos, mais uma manhã, e continuarmos juntos, falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Domingo passado, se você não assistiu, se você não estava participando conosco, eu te convido a você entrar nas nossas redes sociais, lá no IBAG TV, no YouTube, e assistir a mensagem do capítulo 21 de domingo passado, ok? Foi extraordinário, um capítulo rico em detalhes. Nós terminamos aquele capítulo mencionando uma frase poderosa, verdadeira e muito verdade, que é: o apóstolo Paulo foi um dos maiores estrategistas de Jesus na terra. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero orar por você mais uma vez. Eu sei que você já orou com a equipe de louvor, com o pessoal do ministério, mas eu quero orar agora específico pela palavra, pela leitura da palavra, para que essa palavra encontre no meu e no seu coração uma terra boa, e que ela possa repousar, produzir fruto, gerar crescimento, e que esse crescimento possa ser transmitido por você, não ficar retido em você, mas sair de você. Você não foi chamado para ser uma represa, mas para fluir a palavra de Deus, ok? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pelo favor do Senhor. Te agradecemos por mais um domingo, por mais uma manhã de vida. Te louvamos, papai, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós e apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas o Senhor nos escolheu como teus filhos, para nós sermos cooperadores com o teu único filho, Jesus. A ti toda honra, toda glória e todo louvor, no nome de Jesus. Que você diga amém aí na sua casa. Amém, amém, amém. O capítulo 22, na verdade, ele é uma sequência direta do capítulo 21, ok? O finalzinho do capítulo 21, nós vimos que Paulo, ele chama a atenção do povo, o mesmo povo que tinha quebrado ele todo, deram só de pau nele. Então agora Paulo, ele é pego pelo comandante, ok? E pelos soldados, e Paulo é introduzido, encaminhado à fortaleza. Paulo começa a subir as escadarias da fortaleza. Paulo estava tão moído, você viu semana passada, Paulo estava tão moído, tão quebrado, tão machucado, que Paulo não aguentava subir com as suas próprias pernas. Foi preciso que os soldados ajudassem Paulo a subir as escadarias até a fortaleza. Mas no meio da escadaria, a caminho da fortaleza, Paulo pede a palavra. E Paulo vira para o comandante e fala assim: eu posso falar alguma coisa? O comandante deixa Paulo falar. Paulo pede a atenção da multidão, ok? A multidão fica em silêncio e Paulo começa a falar de forma estratégica em aramaico. E por que Paulo fala em aramaico, pastor? Porque aramaico era uma linguagem considerada santa, uma língua sagrada do povo judeu. Então, já que quebraram Paulo, porque julgaram que ele estava ali para poder descredibilizar a lei dos judeus, Paulo entra no nível com eles agora, de forma estratégica, poderosa e linda, em fala judaica, em fala sagrada, considerada pelos judeus. Uau, que estratégia de Paulo. Então Paulo, ele começa a falar no meio da escadaria, e aí termina o capítulo 21,
E o 22 começa como? Com esse discurso de Paulo rumo à fortaleza. Então, o capítulo 22, ele é uma continuidade direta do capítulo 21, ok? Vamos ler o 22 então, verso de número 1. Irmãos e pai, Paulo começa o discurso. Irmãos e pais, ouça agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Eu fico imaginando Paulo no meio da escada tentando chamar a atenção deles, mas mesmo assim ainda continuava um certo burburinho, um povo gritando, ainda que, silêncio. Aí daqui a pouco vem um louco do nada falar assim: mata ele. Paulo não conseguia trazer 100% de silêncio. Paulo só conseguiu isso aqui, ó. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, na língua sagrada deles, aí sim, aí Paulo conseguiu 100%, absoluto silêncio. Quando Paulo pegou aquele absoluto silêncio, então Paulo disse, verso 3, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui os seguidores deste caminho até a morte. E é interessante, detalhes, pega detalhes, irmãos, pega os detalhes. Esse caminho, verso 23, é um caminho que está com letra maiúscula, caminho, zeloso por Deus em qualquer tempo, verso 24, verso 4 do capítulo 22, perseguiu os seguidores deste caminho. Esse caminho está com letra maiúscula porque Paulo está falando de Cristo, ok? Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. O que Paulo está falando para eles? O que vocês estão fazendo comigo agora, nesse exato momento, eu também fiz com aqueles que eu também pensei estar tentando descredibilizar a nossa lei judaica, os nossos costumes, princípios da nossa religião. Eu também pensei assim um dia. É o que Paulo está tentando trazer à memória deles. Eu também agi assim um dia. Eu também fiz com eles o que vocês estão fazendo comigo agora, nesse exato momento. Eu também fiz isso. Olha o verso 5. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Ou seja, eu tenho provas que eu fiz isso. É só vocês irem lá e perguntar o sumo sacerdote, consultar o sinédrio e pergunta para eles se realmente eu não fiz isso com eles. Eu tenho provas. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. O verso 6 é extraordinário, preste atenção. Por volta do meio-dia, pastor, por que por volta do meio-dia? Porque é exatamente o horário que na terra mais marcou a vida de Paulo. O que Paulo está mencionando agora em aramaico, numa linguagem sagrada ao povo judeu, a volta ou por volta do meio-dia foi o período de um dia na face da terra que mais marcou a minha vida. Querido, se você não pegou, pega agora, em nome de Jesus. Paulo está no meio de uma escadaria, todo quebrado, e agora Paulo
pega, como um estrategista de Deus lindo, Paulo pega aquele momento de silêncio absoluto e Paulo começa a mencionar o seu testemunho de conversão. Paulo não perdia tempo não, irmão. Um dos maiores estrategistas de Deus na terra, apóstolo Paulo. Paulo começa o seu testemunho. E Paulo fala assim para eles: ei, por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E Paulo mencionando o seu testemunho em língua aramaica, verso de número 8. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E eles estão ouvindo tudo isso. Absoluto silêncio. Paulo falando em aramaico, na língua que eles consideravam a língua sagrada deles, e absoluto silêncio para ouvir o testemunho de conversão de Paulo. Verso 9. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Ou seja, Paulo está falando para eles: ei, todos viram a luz que me cegou, todos viram a luz, mas a voz que eu ouvi falou somente comigo. Eu entendi perfeitamente a voz. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Ou seja, eles não entenderam a voz de Jesus, mas eu entendi, eu ouvi. Deixa eu abrir um parênteses aqui, por favor. Vamos parar no 9, vamos abrir um parênteses, preste atenção nesse texto aqui. A transformação de Paulo, de perseguidor a missionário cristão, constituiu uma das histórias de conversão mais dramáticas do Novo Testamento. Atos apresenta 3 versões para a conversão de Paulo, ok? 3 versões. O relato histórico de Lucas, no capítulo 9. O capítulo 9 de Atos, Lucas vai narrar alguma coisa sobre isso. Aqui agora no capítulo 22 de Atos também. E também seu testemunho formal perante Agripa, lá no capítulo 26, lá na frente. Capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26 de Atos dos Apóstolos vai narrar um pouco sobre a conversão do apóstolo Paulo, descendente do governador que tentou matar o bebê Jesus. Paulo agora está descrevendo para a multidão de judeu, descrita aqui no capítulo 22, o seu testemunho formal. Lá no 26, perante Agripa, ele vai dizer assim para esse povo: descendente do governador, vocês tentaram matar o menino Jesus. Paulinho danado. Então Paulo está agora narrando para eles o seu testemunho pessoal de conversão e falando assim para eles. Silêncio absoluto. Gente, eu ouvi Jesus falar diretamente comigo e me perguntar: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A ficha não caiu para eles, ok? Como a ficha não tem caído para milhares de pessoas durante toda a história do cristianismo na Terra, século 21, 2020, ainda assim, muitos a ficha não caiu para eles. O que Paulo está dizendo para eles é: aqueles que perseguem o povo de Jesus, perseguem a própria pessoa de Jesus. O que Paulo está falando para eles é: vocês estão perseguindo Jesus agora, nesse exato momento, em me espancarem e me levarem para ser preso na fortaleza. Vocês não estão perseguindo a mim, vocês estão perseguindo a Ele, porque Ele é quem morreu por nós. Eles não entenderam
nada. Da mesma forma que milhares de pessoas não entendem nada até o dia de hoje. Verso 10. Assim, perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Olha o testemunho. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Tudo conforme o plano de Jesus. Eu vou te deixar cego com a minha luz, você vai ouvir a minha voz e a minha pergunta, você vai ser encaminhado até Damasco. Lá está um discípulo meu chamado Ananias, e ele vai liberar uma palavra para você, e na palavra do meu filho, você vai recuperar a visão, Saulo, de novo. Uau! E eles estão ouvindo isso tudo, com Saulo do meio da escadaria, em direção à fortaleza, para ser preso, falando isso tudo em aramaico. Não pega o foco não, irmão, vem comigo. 14. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. 15. Você será testemunha dele e a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Olha que recado de Deus. O que Paulo está falando para eles é: ei, o que eu estou fazendo aqui é o que Deus falou para mim que eu estaria fazendo, que eu estaria sendo testemunha dele a todos os homens, não só judeu, não só grego, mas que eu seria testemunha dele a todos os homens, daquilo que eu vi e ouvi. Eu não tenho como mais parar de fazer isso. É mais forte que eu, é mais poderoso que eu, é uma missão de Jesus, e eu não posso falhar na missão que Ele me confiou. Mas eles não entenderam nada. 16. E agora, que está esperando? Olha o que ele falou para mim, olha o que Paulo está falando para eles, olha o meu testemunho. E ele falou assim para mim: e agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Eu fui a Damasco, eu fui cego e voltei enxergando. Eu fui a Damasco, Ananias liberou uma palavra sobre a minha vida, eu voltei a enxergar. Agora eu sou um discípulo de Jesus. Agora Ananias falou para mim: levante, seja batizado, peça perdão e vá embora. E eu voltei para Jerusalém. Agora em Jerusalém eu estou buscando mais a presença desse Jesus. Agora em Jerusalém eu estou indo no templo para orar, para me consagrar. Mas teve uma hora que eu voltei lá, e estando eu a orar no templo, eu caí em êxtase, eu perdi o controle, e nessa hora eu tive uma visão. Verso 18, eu vi o Senhor que dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Verso 19, eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. 20, e quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha provação e cuidando das roupas dos que o matavam. 21, então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Irmãos, nessa hora aqui,
Nessa hora aqui, acaba o silêncio absoluto. Porque o que Paulo está dizendo no verso 21 é: ei, eu estou falando com vocês de uma língua sagrada que só vocês conhecem. E eu estou falando com vocês numa língua sagrada, portanto, ou porém, ou sobretudo, ei, olha para mim, eu não fui chamado para falar para judeu, eu fui chamado para ser um apóstolo do povo gentio, e o silêncio acaba. Paulo os anuncia que Jesus os chamou para ser apóstolo de um povo fora da linhagem judaica. Paulo, considerado um homem que, ainda que fosse um judeu, ainda que fosse um dos deles, foi chamado por Deus para pregar, para salvar e ganhar para Jesus um povo impuro, considerado por eles impuro. Que loucura! Paulo, nessa hora, quebra toda a religiosidade do meio da escadaria em direção à fortaleza, e o silêncio absoluto acaba. O quebra-pau volta. Olha o verso 22. Olha a consequência disso que Paulo falou. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. A partir daí acabou. Até aí a multidão ouvia Paulo. Agora, o Paulo abria sua boca e falar em aramaico, numa linguagem sagrada, que ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo do povo gentio, a multidão ouviu ele só até aí. Então todos levantaram a voz e gritaram: começou de novo, hein? A confusão, o tumulto, os gritos, voltaram tudo de novo. Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Foi o que o povo começou a falar. Depois dessa, irmão, depois dessa de Paulo, sabe o que ele ouviu? Tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. 23, estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira para o ar. Ai, Jesus, eu não sei se você lê a Bíblia como eu não, viajando não, mas eu fico imaginando quando Paulo acaba de falar aquilo do 21, o povo já fica doido, começa a tirar suas capas, começa a sacudir, ó, e começa a levantar poeira, tipo assim, ou a gente pega, ou a gente mata, ou está... Ai, irmão, o comandante poderia ficar rico naquela hora, se falasse assim: vem cá, se eu quiser jogar eles para vocês, quanto que eu ganho? Eles iam dar tudo para o comandante, só para poder estraçalhar Paulo vivo. 24, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado. Por que o comandante mandou bater? O comandante é político, tinha que ficar bem com o povo. Então vamos embora dar mais uma coça em Paulo. O camarada já está subindo a escada carregado. Lembra disso no capítulo 21, domingo passado? Porque não tinha forças para subir com as suas próprias pernas. De tamanha foi a violência do povo contra ele. O comandante manda acabar de subir com Paulo e dá mais uma coça nele de novo. Mais umas pauladas. Para quê? Para ficar bem com a multidão. Mas o comandante mandou fazer isso com uma intenção, com um propósito. Qual o propósito? Interrogá-lo. Para quê? Para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Ah, tu não pegou não? Mas tu vai pegar agora. Tudo que Paulo falou, do verso 6, quando começa o testemunho, até aí no verso 23, o comandante não entendeu nada do que Paulo falava. Por quê? Porque o comandante não entendia de aramaico. Esse comandante não entendia de aramaico, por quê? Porque ele não era judeu. Esse comandante comprou a patente para ser comandante, mas não era judeu, não era da linhagem pura judaica. Por isso que ele não entendia nada que Paulo falou durante aquele tempo todo. Primeiro, eu fico imaginando o comandante viajando, quando no verso 5 tem aquele alvoroço, e no verso 6 que Paulo começa a falar em aramaico, silêncio total. O comandante fala assim: mas o que aconteceu? Por que o silêncio?
Eu fico imaginando Paulo falando, e o silêncio total, e o comandante sem saber nada. Aí agora volta de novo, toda a confusão, o comandante, por que a confusão agora voltou? Comandante mais perdido do que na favela que eu morava falava, cego em tiroteio. O comandante perdido, verso 24, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para quê? Para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele, tudo de novo, aquela confusão. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ele estava, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? A casa caiu. Em outro momento da vida de Paulo, ele primeiro apanhou, para depois anunciar que era um romano, que era um cidadão romano. Aqui não. Aqui Paulo falou assim, de novo não. Já estou todo quebrado, meu. Já não aguento mais apanhar por hoje não, Antes de começar a apanhar de novo, Paulo falou assim, agora não, chega, de novo não. Não vai acontecer de novo não, já estou todo quebrado. Na mesma hora Paulo abriu a boca e falou isso aqui, vem cá. Vocês podem açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Irmãos, eu fico imaginando o centurião ficando verde, azul, amarelo, laranja. Por quê? Porque seria capaz de perder a vida por bater, açoitar um cidadão romano sem ele ter sido condenado, interrogado, julgado. Sabe o que o centurião faz? Corre até o comandante, 26. Desesperado, coitado. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. 27. O comandante disse a Paulo e perguntou, diga-me, você é cidadão romano? E Paulo respondeu, sim, sou. O que Paulo queria, pastor? Paulo não queria apanhar de novo. Todo quebrado, coitado. 28. Então o comandante disse, eu precisei pagar. Preste atenção aqui, hein? Isso aqui é poderoso. Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo para ele, eu a tenho por direito de nascimento. Aqui está a prova porque o comandante ficou viajando na maionese, do verso 6 ao verso 23. Aqui está a prova porque ele não entendeu nada de aramaico, do testemunho que Paulo falou para o povo. Sabe por quê? Porque ele não era de uma linhagem pura, mas ele comprou, ele pagou pela cidadania romana, mas Paulo não. Paulo nasceu em Roma, Paulo era cidadão romano. Irmão, olha que paradoxo, presta atenção, vamos terminar já. Só falta aqui 2 versos para a gente terminar. Olha que paradoxo. Nasci em Roma, persegui e matava judeus, me converto a Jesus e agora sou perseguido pelo meu próprio povo. Não, tu não pegou, mas tu vai pegar agora. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, parentes, povo, por amor de mim, não é digno de mim. O que Paulo estava fazendo aqui era vivendo de forma íntegra e completa a palavra de Deus. Aquele que não deixar pai, mão, irmão, irmã, tia, sobrinho, povo, nação, raça, por amor de mim, não é digno de mim. Paulo vivendo o evangelho na sua totalidade. Olha o verso 29, que coisa impressionante. Os que iam interrogá-lo, o retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Isso aqui poderia ter gerado a morte do comandante. E por isso saiu de fininho, um por um, e ninguém ousou bater mais em Paulo. E eu fico imaginando Paulo levantando a mão e dando glória a Deus. O capítulo 22 é um capítulo rico. Por quê? Porque ele nos ensina um princípio poderoso. Ou melhor,
2 princípios poderosos. Vamos ler o verso 30. Vamos fechar o capítulo 22. E eu te falo os 2 princípios poderosos que o capítulo 22 nos ensina. Verso 30. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes do sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou ele a quem? Ao chefe do sacerdote e todo o sinédrio. Por quê? Porque o comandante pensou: se eu libertar Paulo e jogar ele na mão dos chefes do sacerdote e na mão de todo o sinédrio, eu vou descobrir por que esse povo tem tanto ódio desse cara, porque até aí o comandante não estava entendendo era nada. 2 princípios para o capítulo 22. Primeiro princípio: esteja sempre preparado. A tempo e fora de tempo, esteja sempre preparado. Ok? Sempre preparado. Paulo estava sempre preparado. Por que Paulo foi um grande estrategista? Porque Paulo estava sempre preparado. Por favor, olha para mim. Você lembra do verso 2? Lembra? Eu vou ler para você aqui, presta atenção. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Paulo estava sempre preparado. Uau! Segundo princípio poderoso do capítulo 22, esteja sempre apto para que as pessoas escutem o seu testemunho. Primeiro princípio do capítulo 22, esteja sempre preparado para qualquer situação. Segundo princípio, abre a sua boca. Pintou uma oportunidade, fala da forma que Jesus pegou o seu coração. Verso 6, fica aí, nem põe mais na tela não, pelo amor de Deus. Por volta do meio-dia, na mesma hora que pintou uma oportunidade, o povo calou, Paulo começou a falar o seu testemunho de conversão. Queridos, olha para mim, aprenda com Paulo nessa manhã de domingo. Muitos não querem ouvir você falar da sua Bíblia, eles querem ouvir falar do seu coração, do seu testemunho, da sua história. Segundo princípio poderoso do capítulo 22, esteja sempre apto a abrir a sua boca em qualquer situação, ainda que seja em caminho da prisão, da fortaleza. Se alguém parar você na escada e deixar você falar, o que você faz? Faça como Paulo, comece a contar a forma que Jesus pegou o seu coração. Glória a Deus. Uau! Semana que vem, teremos aqui o capítulo 23. O capítulo 23 vai narrar a continuidade agora do discurso de Paulo diante de todo o sinédrio. Ok? Eu quero te fazer uma pergunta, e eu fecho com isso. O capítulo 22, ele é bem curtinho, bem sucinto, bem objetivo. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que Deus escolheu Paulo para libertar a igreja primitiva? Presta atenção. Por que Deus escolheu Paulo para libertar a igreja primitiva? Primeira pergunta. Segundo, que qualificações especiais você possui e que Deus poderia usar? Primeiro, por que Deus escolheu Paulo para libertar a igreja primitiva? Segunda pergunta agora para você. Que qualificações você tem hoje que Deus poderia usar, em favor da sua obra e do seu povo na terra? Quais são as qualificações que você tem? Porque você tem. Eu tenho. Ok? Nunca se esqueça mais disso.
Que manhã poderosa, hein? Você tem qualificações que Deus quer usar em prol do seu corpo, da sua obra e do seu povo. Ele quer te usar, irmão, da mesma forma que ele usou Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo não foi um grupo seleto. Paulo foi mais um discípulo de Jesus, como você e eu somos. Deixa ele te usar. Abre a sua boca. Conta seu testemunho. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajuda nessa manhã, Senhor, a tomarmos posição de verdadeiro discípulo do Teu Filho Jesus. A mesma posição e coragem que o apóstolo Paulo teve. A mesma posição e disponibilidade que o apóstolo Paulo deixou ser usado pelo Teu Filho Jesus. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa porque muitas das vezes fizemos como Paulo no passado. Debochamos da Tua igreja, debochamos do Teu povo, falamos mal de pastores, falamos mal do Teu corpo, da Tua casa, e hoje estamos aqui do Teu lado, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Fomos pegos pelo amor do Teu Filho Jesus, da mesma forma que o apóstolo Paulo também foi alcançado. Pai, no nome de Jesus, completa a Tua boa obra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nos dê coragem, Senhor, coragem para mencionar a mesma palavra que Paulo mencionou. Não estou preparado apenas para ser amarrado, mas estou preparado para ser morto pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, levanta uma geração paulina, uma geração corajosa, uma geração disponível, cheia do Teu Espírito Santo, para ser usada pelo Senhor, aonde o Senhor nos enviar nessa manhã, no nome de Jesus. Diga amém na sua casa aí, liga essa palavra na terra, para ela ser ligada no céu, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Domingo que vem, capítulo 23, vai ser poderoso, hein? Graça e paz. Nós não precisamos mais de homens para termos acesso ao nosso Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nos deu uma graça imerecida. Aleluia. Não é pelo que fiz, nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Oh, oh, Como explicar a Tua graça? Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. E com o raiar de novo dia, misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de Ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela Tua graça. Como explicar a Tua graça? Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. E com o raiar de um novo dia, misericórdia nova.